Meu Pai abençoe, a bênção. Posso dar um abraço? Pode sim, por que não? Que Oxalá lhe abençoe, me cobrar sempre, você e sua família. E muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz. Feliz e com uma expectativa grande, porque assim, esse programa aqui já existe há 14 anos. E nós já entrevistamos religiosos, mas a gente nunca teve coragem de falar sobre religião. Mas a sensação que a gente tem é de que o mundo está tendo tanto conflito por causa da religião alheia que a gente sentiu que precisava ter coragem de falar sobre esse assunto. Se eu souber falar alguma coisa, se eu souber responder suas perguntas, eu terei imenso prazer. Se eu não souber, você vai perdoando. Eu tenho certeza que sim. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Vamos nessa. O espelho está no ar. O programa Espelho é um programa que pretende ser útil para você e por isso todos os anos a gente tenta se reinventar e sempre trazer os assuntos que estão na pauta da sociedade. Esse ano a gente está quebrando uma regra que a gente colocou no primeiro programa há 14 anos atrás, que era de não falar sobre religião. Só que religião virou um assunto do nosso dia a dia. Tudo aquilo que ela gera, que acarreta os conflitos, disputa de poder, disputa de narrativa. Então a gente, nessa temporada, vai falar sobre religião. Dizem que religião, futebol e o que mais que não se discute? Pois é, e política não se discute. Esse ano a gente vai discutir esses temas, começando por religião. Tendo alguns convidados, teremos uma monja, um pastor evangélico, uma mãe de santo e um padre. O que é que prega a sua religião? Tudo que tem na minha religião vem do céu. Tudo é sagrado. E hoje sabe-se que a África é o ponto mais antigo. Que se conhece atualmente os primórdios da humanidade começa na África. Então a minha religião, pelo menos na minha compreensão, é amor, igualdade e compreensão com todas as pessoas. E a mim mesmo, porque eu compreendendo as pessoas, eu vou me corrigindo. E no candomblé a gente tem os orixás. Sim. O que é que são os orixás para a senhora? Se você estiver falando do povo Iorubá, você vai dizer que culta os orixás. Orixás são forças da natureza. Tem um texto de meu pai Fatumbi, Pierre Verger, que ele explica o que é o orixá. Ele conta no início do texto que os orixás foram homens, foram pessoas que viveram em tempos remotos. Cada um tinha suas qualidades e seus defeitos. Os que tinham qualidades são honrados até hoje. Os que tinham grandes defeitos foram esquecidos. Então, os orixás, muitos deles, se deificaram, entraram dentro da própria natureza, procuraram viver dentro dos elementos. Isso é o povo Iorubá. E o povo Fon, sabe-se que o povo Fon é um povo que é da religião Jeje. Ela cultua os espíritos dos antigos reis do Dahomey, que tem belíssimas histórias também de transformações, são zoomorfos também. E o povo Congo tem os inquices, que são espíritos da floresta. São diferentes, mas devido à diáspora da escravidão, tudo isso foi misturado, colocado no porão de um navio negreiro e jogado aqui de qualquer jeito. Então, a esses primórdios, para se sobreviver, adaptou-se um pouquinho de cada um em um só, sendo que o que foi mais preservado foi a religião do povo Iorubá, que tem como Olodumare o Senhor do Destino, que tem como Ifá o Senhor da Adivinhação e tem Obatalá o Criador dos seres humanos, juntamente com Nanã.
e Iemanjá, a mãe de todos os orixás. Cada pessoa tem a proteção de um orixá e tem defeitos e qualidades deles, desde que eu disse que alguns foram figuras humanas, né? Como a Igreja Católica tem seus santos, o budismo tem seus mestres, então cada um tem o seu saber, a sua verdade. E eu estou aqui para respeitar de todo mundo. Mas a gente está se desencontrando muito por causa de religião, né? Por que será que isso está acontecendo? São as cabeças. Cada uma acha que é o dona do mundo, cada uma quer pensar melhor do que o outro, cada um quer fazer regras e acha que aquela regra que é certa. Se não tiver respeito, não adianta. Vai ter conflito o tempo todo. A gente não pode impor aquilo que a gente quer. São as pessoas que vão aceitar ou não aquilo que ela acha que crê que está certo. Ela tem livre-arbítrio. Como é que se deu o encontro da senhora com o candomblé? Primeiro começa o problema de raça, de família. Você sabe que culto orixá é um culto familiar que vem de lá, né? Aí você fica quieto, mesmo que você esconda, você vai descobrir que, porque tinha uma avó, porque tinha uma tia que fazia culto orixá. Por mais que a gente queira, fugir está dentro do DNA. Eu quis fugir do meu, eu fui ser zen budista. Fui salva de um acidente aqui no Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes, por um monge budista. Ele me mostrou Buda e disse Jesus. Me mostrou Brahma e disse Deus. Aí comecei a ler e a fazer meditação. Começava a recitar as orações, entrei em transe. Só que, de repente, eu acordava, o que aconteceu comigo? Olhava para as pessoas, ninguém me dizia nada. A primeira, a segunda, a terceira vez eu comecei a ficar com medo. O que acontecia comigo? O que era que eu fazia? Eu disse, aí, eu vou sair daqui. Alguma coisa me pegou e ninguém me diz. Fiquei muito doente. Comecei a ter muitas visões, ouvir muitas coisas. Então, um grande amigo que eu tinha disse, olhe, vai chegar um parente meu da Bahia, eu vou te levar para ele fazer um jogo. E o parente é hoje meu pai de santo, que é o Baraí. Então ele diz, não, aí tem que fazer orixá. Aí foi cuidar de orixá. E estou dentro até hoje. Qual é a primeira história que a senhora conta para as crianças ficarem interessadas nas suas histórias? Ok, vou para a escola primária. Aí eu me lembro que a primeira vez que eu fui contar a história para a criança escolar, uma levanta a mãozinha. Conta a história da pequena sereia. Eu disse, você sabe de onde vem a pequena sereia? Eu não. Eu digo, por favor, vocês podem me dar um mapa mundi? Aí eu peguei a menina pela mãozinha assim, a pequena sereia, peguei o dedinho dela, vem daqui, Dinamarca. País pequenininho. Ela sabia a história da pequena sereia. Eu disse, e você conhece esse outro país aqui? África. Ela disse, África. E você sabe que lá também tem uma sereia que mora nessa cidade aqui? Aí fui com o dedinho dela, Nigéria. A cidade chama-se Abeokuta. Você sabe que aqui tem uma sereia também? É um pouco diferente dessa. Porque essa sereia que tem aqui, que você quer a história, ela é clarinha, tem uma pele branquinha, babá. E essa daqui é muito parecida comigo, com você, com aquele, com aquele, com aquele. É o primeiro momento que eu conto e explico às crianças as histórias. Eles veem muita televisão, muita coisa. Porque eu tenho um super-herói. Nesse país também tem um super-herói. Mas é o maior de todos. Como é o nome dele? Ogum.
tem também um caçador, que sabe falar a língua de todos os animais. E ele conhece o vento, ele sabe falar com o vento. Ele conhece a linguagem do vento. Então, só que ele é bem atento, bem tranquilo. E ele, quando entra na floresta, ele fica quieto, bem tranquilo, para poder escutar as mensagens. Se ele pode passar, se ele não pode, se tem perigo, se não tem, assim a vida da gente. Qualquer lugar que a gente vá, a gente tem que saber se pode entrar. Tem que saber entrar. É assim que eu começo. Eu não tenho a pedagogia que vocês têm. A minha pedagogia é essa. Mas o que é que a senhora está buscando ao contar essas histórias para as crianças? O que eu busco? Sim. A gente tem que ter consciência, saber que somos oriundos da África, que tudo que as outras culturas têm, nós temos maravilhosamente registrado. Claro, a gente vai ter assim uma diferença, mas vocês não sabem da África? Tem que conhecer a África. Aí eu mexo com tudo, menino, eu sou doida. Eu mexo com tudo, eu mostro. Você tem que mostrar, não é só blá blá blá, não. É porque ainda hoje se sabe muito pouco, né? Não, porque não se interessam em mostrar, em ensinar. Várias Aí crianças não têm orgulho dessa origem também, né? Eles começam a se esconder em quê? Na cultura do dominante. Porque não se mostra os valores que existem no continente negro. Água de Barrela, Eliana Alves Cruz. Seus olhos também já não eram os mesmos, mas registravam muito bem o brilho das roupas imaculadas que circulavam naquele dia de festa. Aqueles moços e moças que ali estavam certamente nunca tinham visto uma barrela, aquela água com cinzas de madeira que se colocava na rouparia para branqueá-la. Agora é tudo na máquina, batida com sabão em pó e ponto final. Antigamente, lavar roupa era um longo processo artesanal. Primeiro se esfregava e batia-se bem. Depois era colocar um pouco no molho da água de barrela, enxaguar mais e pôr no sol para quarar. Quando os panos secavam, entrava a ação pesado ferro de engomar, que deslizava em cima do tecido com algumas gotas de água de cheiro. Vinco por vinco, gola por gola. Pronto, tudo limpo, tudo perfumado, tudo branco. A obra Água de Barrela revelou em concurso literário a escritora Eliana Alves Cruz, que hoje já faz parte do time de romancistas negras brasileiros. Este livro tem como ponto de partida várias histórias da família da autora. Água de Barrela, Eliana Alves Cruz. E a senhora explica também os significados de tudo que envolve a cultura negra. Tem um trabalho, inclusive, muito bonito, que é a explicação dos toques da percussão do candomblé, né? Sim, até onde eu não sei nada, eu tenho de aprender ainda. Tenho muita coisa a aprender. Então, quando você diz os toques, eles têm algumas diferenças. Eu falo de toques iorubais. Ele tem alguma diferença do que na originalidade devido aos tambores. Então, a memória tenta guardar, através dos toques, uma história. Então, eu gosto de trabalhar em alguns lugares com percussionista. Okay? Então, uma coisa muito, muito fácil. Eu não tenho um percussionista aqui, vou tentar fazer na mão. Não tenho também um gam para fazer para você ouvir. Mas existe um toque muito interessante, que é o agueré. Dão como agueré. É um toque que ele é assim. Significa o caçador que com seus pés faz o barulho de 1000 caçadores.
é ligado a Oxóssi. Oxóssi, quem vê ele dançar, conhece muito bem como ele faz com os pés. Ele é um caçador solitário. Outrora, os caçadores vinham com os tambores para fazer barulho, para colocar a caça numa armadilha pré-feita. Então, ele fazia ele via, o chefe via onde o animal passava. Então, ele estuda e pega uma rede, cobre e faz a armadilha. Por que ele faz a armadilha? E ele vem com os tambores e o animal não está relaxado, se assusta e o chefe sai correndo na frente e vai passar exatamente onde eles já tinham visto que todo dia um animal passava. E com o susto, justamente, ele caía dentro da rede, os caçadores, os outros, puxavam e separavam os pequenininhos, as fêmeas grávidas, os que estavam então para corte, para alimentar a comunidade. Então, Oxóssi é o que provém a comunidade. Então, o toque faz exatamente o pé dele. Porém, tem um toque que já é para Ogum, que também é um grande caçador. Mas tem um que é muito interessante, é o que se faz para Ossan, que é similar, mas no Ossan, quando ele dança, está dizendo que ele só tem uma perna só. Então, quando você faz uma coisa similar a isso, é similar, porque eu não tenho aqui um percussionista. Oxóssi faz pam, 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 pé, esquerda e direita, ok? E o Ossan pula com percussão. Pam, 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 pam. Porque o que diz? Ossan com o pé só anda mais rápido do que quem tem duas. Então, quando a gente dança, quando eu podia mostrar, eu mostrava. Entende? Então, na minha cultura, quando você se refere à dança, você se refere a um momento do orixá que ele conta a história na dança. Muito bonito tudo isso que a senhora falou. E ao mesmo tempo eu fico pensando aqui que tem várias pessoas que estão assistindo o programa agora que não conhecem nada disso. Que vão sim ter a sensação de que a senhora está falando um outro idioma. O que significa que tem um desconhecimento grande sobre tudo que envolve o candomblé. Não é isso? Ainda não é tão difundido. Inclusive, existe um grande preconceito em cima do candomblé. Não é isso? O que é que a senhora queria que o mundo soubesse sobre a sua religião e que ainda não sabe? O preconceito, ele não existe só na religião. O preconceito é feito pelas pessoas simplesmente para ter um poder. Eu penso assim, entende? Então, se a pessoa tivesse mais respeito, se as pessoas respeitassem, inclusive os seus mais velhos, que não ensinou nada disso, nem o pastor, nem o rabino, nem o sheik muçulmano, nem o padre. Ele ensinou outras coisas, e nem tão pouco. Os ialorixás, nem as ialorixás, nem os babás orixás antigos ensinaram coisas que a gente vê eles falarem e acontecer hoje. Então, eu acho que o respeito aos seus ancestrais são as coisas mais importantes, entendeu? Aquele saber. Agora, é claro, se a gente puder assimilar outras coisas, é muito bom, e coar, ficar com o que é bom e o que não presta, joga fora. Para seguir a vida, né? Oxi! Mas a senhora sempre fala assim, você já sabe, a gente ainda não sabe tanta coisa. E a senhora aqui cheia de história vivida e de história para contar. Mas está lá para vocês também.
Hoje em dia, tendo vivido tanta história e sabendo tanta história para contar, o que é que mais emociona a senhora? Oh, menino, você quer dizer em que sentido? Na vida. As crianças. Ah, não. Eu não gosto nem de falar. As crianças. Um monte de criança sem futuro. Um monte de criança sem futuro. Você é baiano, você sabe o que eu estou dizendo. Se eu soubesse o que acontece no meu cotidiano. Ainda hoje, ainda agora, às vezes, um dia desses chegou uma criança, chegam de grupos. Chegam de grupos e faz... Aí eles vão me pedir alguma coisa, eu já sei. Estou sentada naquela mesa, você nunca foi lá, precisa sair, hein? Para ver o lugar que eu trabalho. Aí chegam os 3. Todos me tomam a bênção, de grande a pequeno. Minha avó, isso aconteceu comigo. Eu disse, a senhora pode comprar R$1 de pão pra gente? Aí eu compro R$1 de pão. Aí eu dou R$1. Sabe o que as crianças fazem? Compra um suquinho de 50 centavos e compra 2 pães. Corta de rodinha e pega aquele suco, bota água e faz um piquenique. Mas antes eu digo, para que você quer R$1? Vovó, a gente está com fome. Estão todos arrumados, limpinhos, mas não tem o que comer. Então, são essas coisas que me emocionam, que você me perguntou. Existem outras coisas, mas a que me deixa mais tocada é criança. Entende? É isso. Queria ficar ouvindo a senhora aqui por 24 horas. É tanta história, menino, tanta história, e eu ainda tenho que aprender a ser gente. Tenho que aprender a ter mais compreensão, sabe? Eu tenho que aprender a ser mais calma, não ser às vezes impetuosa, às vezes eu sou brigona, sabe? Eu tenho de aprender ainda isso. É bom, Mississi. Muito obrigada. Muito obrigada para vocês. Muito obrigada. Vocês que estão aqui e especialmente a você, que me deu essa oportunidade de estar aqui falando. Agradeço a meus orixás, a Deus primeiramente, que tudo vem dele. Obrigado. Muito obrigada. Eu que te agradeço, que o Obatalá cubra de paz a todos nós, sua família e a família de todos que estão aqui. Axé. Viu? Muito obrigada. O amor late, mia, é cego, tem miopia, chora como uma criança de cota que troca suas fraldas. O amor é o cheiro da panela ao meio-dia. É aquela raiva mais dengosa, mas se sorrir, pô, se sorrir, aí já é covardia. O amor é aquela pirraça desde cedo, é aquela velha bagunça na cozinha. Sim, o amor é velho, velho como um beijo de vó. É aquele enrolar no lençol, é a mãe que só dorme quando garante o sono do filho. O amor é da moeda, mas nunca só da esmola. Amor é ter compaixão. Amor é muito mais fé do que religião. É dar água cor de rua, é abraçar uma alma nua, é doar o que não tem, trazer de volta o algo em alguém. É sorriso de criança ao correr atrás de um trem. O amor é convidar para tomar um café, é chamar a mãe do amigo de tia, é trocar cafuné. O amor é tentar demonstrar em um texto, mas o amor lhe deixa tão besta que somos incapazes de escrever uma única linha. O amor é pai, é mãe, é espelho, é indescritível, indecifrável, indefinível. O amor é exagero. O que você tá fazendo? Nada. O que você tá falando? Isso é o cococu. O que é cococu? Somente com partida curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cococu.
E a gente fica repetindo isso pra sempre.